meninos, tudo bem com vocês? Sou Quitéria Félix e viemos hoje à escola dos Quilombolas, no povoado Jorge, no município de Poço das Trincheiras. Então vamos comigo conhecer um pouco do local. Viemos com a turma de alunos, né, para juntos conhecermos esta escola. Indo para o povoado Jorge. Olha lá, bichona grandão. Estamos indo aqui agora para o povoado Jorge, para a escola dos Quilombolas. E ali em cima tem uma aquela torre lá. Aqui, ó, a turma de alunos da escola professora Sônia Pereira, vindo conhecer aqui a escola dos Quilombolas, no município de Poço das Trincheiras. Tá acenando, minha gente. Dê tchau, pô. É a escola dos Quilombolas. A gente vai conhecer. Fazer o quê, né? Gente, deixa eu fazer um sorriso. Sorrindo, gente. Dê tchau. Gente, sorriso. Porque eles não querem precisar aparecer nós. Nós sorrir, nós dá alô pros amadinhos. Aqui, ó, vários alunos. Alegria do povo. Muito bem. Sorriso. Sorriso, minha gente. Vocês estão sendo filmados. Ele tá acenando. Ah, Dedé sorriu. Dedé sorriu pra você. Pronto. Aqui, ó. Oi, amadinhos. Ó, vamos agora direto para a escola, né? Aqui, ó. Entrando na escola. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Essa aqui é a cabeça do todo. Ele tem cabeça séria. Ó, que linda. Não precisava. Oh. Que escola bonita. Que bom que você tá ali, meu. Não precisa de DNA, né? Estamos aqui na escola, no povoado Jorge, no município de Poço das Trincheiras, Alagoas. Vamos aqui, né? Daquele tamanho também, estudando em outra escola. E aqui vocês já conhecem a comunidade, eles vieram para saber tudo isso. Portanto, a gente tem que se comportar, fazer silêncio, como vocês já disseram. Essa daqui é de nasceu em casa, é Ribeirinha. Mora ali, o Panema passa bem aqui próximo, aqui por trás. E eles estão aqui à disposição, Cassiele, muito conhecedora. Tonho aqui é um morador daqui, sabe toda a realidade, né, Tonho? O tempo da escravidão, de tudo, de fato, como ocorreu, como ocorre ainda hoje. As coisas aqui, e aqui é a nossa professora, Val também, que é Maria, uma excelente colaboradora. Cássia é a nossa coordenadora, que muito sabedora também. Então fiquem à vontade, vocês também fiquem à vontade, perguntem, não saiam com dúvidas, tá certo? Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Primeiramente, gostaria de... Sejam bem-vindos à Escola Leopoldo Vanderlei,
Aqui é uma escola que está situada, como você já bem sabe, em uma comunidade quilombola. Comunidade quilombola nada mais é do que resistência. Comunidade quilombola é representação de força, de igualdade e de luta. Hoje vocês vão conhecer muito mais do que uma história e uma cultura. Eu espero que todos vocês voltem para casa com belos ensinamentos e com a consciência de que todos nós somos iguais, independente da cor da pele, independente da etnia, independente do local onde mora. Quero que todos vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas devidas. O meu nome é Cassiele, estou à disposição de vocês. Nós recebemos vocês com muito orgulho, porque como a Marcele já falou, muitas comunidades quilombolas ainda não têm o reconhecimento que deveriam ter. E hoje vocês estão aqui para voltar para casa e dizer: fui em uma comunidade quilombola, conheci quilombolas e todos eles são pessoas como nós. Somos todos iguais. O 20 de novembro é um dia para celebrar nacionalmente, mas as diferenças da pele, de cor de pele, de raça, de etnia devem ser celebradas todos os dias do ano. Agradeço a vocês pela participação, agradeço a vocês desde já pela visita, agradeço a vocês desde já pelo respeito e pelo carinho para com a nossa comunidade. No mais, nós temos aqui, como a Marcela já falou, o Tonho, que também é residente aqui da comunidade quilombola. O Tonho, ele é um contador de histórias. O Tonho, ele nos fala muito e nos ensina muito de como essa comunidade surgiu, de como essa comunidade ela cresceu, de como essa comunidade resistiu ao longo da história. Posteriormente também nós temos aqui a professora Val, nossa professora do 5º ano, que é uma estudiosa na área das questões étnicas, formada em pedagogia pela UNEAL, né, Val? E todo o seu trabalho, todo o seu estudo foi voltado para isso, então ela vai poder nos acrescentar muito. Ao final, nós preparamos para vocês a apresentação da nossa turma do maculelê. E aí, mais à frente, eu vou poder explicar para vocês um pouco mais do que significa essa dança do maculelê, para que vocês possam apreciar com ainda mais carinho. Muito obrigado pela atenção e vamos lá com ele. Eu sou Antônio Viana, sou filho de um caboclo com um branco. E com o passar do tempo, se deixaram, e desde setembro que eu trabalho. Nunca parei para nada, não tive tempo de estudar, que quando ia estudar, e quando chegava de trás da porta, já tinha medo do professor, que está lá uma tábua de baúna, para se a gente desobedecesse, aí depois de levar umas palmadas, ia para um caroço de milho ou de feijão, se ajoelhar. Aí eu com muito medo preferi trabalhar. Não me dei bem. E se vocês não tiverem essa oportunidade que eu tive, e hoje vocês têm uma oportunidade de ouro. Aproveite, estude, porque a gente só é gente quando estuda. Não estou dizendo que eu sou animal, mas me sinto como um animal por não ter aprendido nada na vida. Se vocês têm essa oportunidade, aprenda. Porque quem sofreu se chama esse moço que está aqui. Se nós ia para o rio, era bala. Se ia para os índios caçar um tubo para chupar, tinha que também entrar na bala, tinha que correr. E a gente ficava com fome. Tão de um jeito que quando a gente ia tapar as casas, aí os pais começavam a fazer barra, a gente não tinha que comer, pegava aquele barrinho e começava a botar na boca e achava bom. E deles muitos morreram, inchava, e não tinha remédio nesse tempo, não tinha o que tem hoje, e terminava morrendo, né? E as outras perguntas, se vocês perguntarem, eu posso responder para não dizer todas. A gente chegou, tipo um senhor que juntaria uma família em família, quando alguém sabia, tem água ali, um nome chamado Jorge, e vamos para lá, vamos. A gente ia, e ali ficava se juntando. Aí aqueles que eram mais fortes, mais trabalhador, aí o Jorge dava formação para os fazendeiros e já levava o nego para trabalhar na fazenda. E ali começava. Pensando que era bom, mas era um bom que cativava a família completa. Fernando, quantas famílias convivem aqui? A parte dos 270. Porque é chamado de povoado jovem. Porque é chamado... Ah, ele vai.
Porque o Porque é Jorge, chamado por ele era aquele cara que, quando viu o negro bem ativo, era o que fazia o fazendeiro vir pegá-lo. Aí ele preparava o negro e falava para o fazendeiro: o boi está pronto. E o fazendeiro já sabia que aquele cara era, aí levava. O Jorge também, né, Tonho? Aí foi formado o nome de Jorge, porque fazia duas partes, tanto boa como ruim, né? Só que o negro não tinha para onde ir, tinha que vir para o Jorge. Aí tem até uma história que se diz. Sobre porque o nome é Jorge, né? A gente conhece a história de Jorge, porque aqui essa comunidade, dizem que ela tem mais de 200 anos, né? E se a gente for observar na história, remete bem ao tempo da escravidão. Então dizem que esse descendente de escravo, na época, ele partiu lá do Quilombo dos Palmares. Uma vez eu falei Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares era um lugar que, de uma forma de resistência, eles iam para esse lugar, que fica lá na Serra da Barriga. Então dizem, aqui contam que foi a partir de lá que esse morador, ele veio e se instalou aqui. Só que esse morador, ele não veio sozinho, como o Tom explicou, outras pessoas também começaram a fazer parte, os indígenas, que na época a gente chamava de caboclinho, né? Os caboclos, e as pessoas que estavam na redondeza, porque até então essa terra ela era desconhecida, ninguém morava aqui, né? Então foi a partir desse primeiro morador e da forma que ele foi fundando aqui a comunidade, porque ele veio e junto com ele trouxe sua cultura, ele trouxe suas raízes, e a comunidade ela foi se formando e é o que vocês verem hoje. Mas até um pouco tempo atrás, a comunidade aqui ela era totalmente diferente, não era, Tonho? Era uma outra cultura, as casas eram diferentes. Mas com o passar do tempo, foi surgindo essas transformações aqui. Então, Povoado Jorge remete a esse primeiro morador que era conhecido, que as pessoas começaram a chamar ele de Jorge. A fugitivo que se refugiou aqui e aí foi também escravizando outras pessoas. Como o Jorge falou, né? Ou como o Tonho falou. Ele ia na casa de uma pessoa. Recrutava, né? Você recrutava para poder vender depois, né? Aí ligava para um fazendeiro e dizia: o boi está pronto. E aí chegavam as pessoas para capturar o negro também, já para ir ser escravizado nas fazendas, né? Quer dizer que o boi era os negros, era? Misericórdia. Existindo a tal da libertação, mesmo com a ideia da libertação dos escravos, mas essa prática ela continuou aqui. Porque é o lugar da subserviência, a gente fala assim, né? Assim, não só a comunidade Jorge, mas Jorge, Tamanduá, ainda ela é um pouquinho estigmatizada, né? Quando as pessoas falam, vixe, que o Jorge, Ave Maria, quando eu saio assim, tem muita gente, tu é do Jorge, é? É verdade que ela só tinha negro, gente preta. Cadê os pretão do Jorge? Ela é gente valente, né? E aí sempre tem essa ideia na cabeça, né? De ser um lugar pejorativo, um lugar discriminado. Mas é por conta da história do nosso país, que ainda hoje está enraizado dentro, né? Daqui do território. Lá do massacre do Quilombo, ele terminou carregando uma moça, filha de um fazendeiro, e casou. Por isso que tem essa mescla aqui, não só são negros, essa história é verídica. Que ele terminou casando com uma filha de um fazendeiro com uma branca, um desses escravos que veio lá do Quilombo. Lá no passado, os brancos tinham muito raiva do negro. Aí tem um rio, aí quem fosse para lá ele estava para correr, se também se ele viesse para cá ele estava para correr. Aí teve deles que ia lá, pegava a branca e para Mato Grosso, ainda hoje mora para lá. Só que de lá também já vieram, foi acabando a rixa, aí até que hoje está tudo unido. Mas já é.
E é o exemplo do meu avô, né? Meu avô, ele era preto, raiz, a gente chamava os amarelos. Eles chamavam dos amarelos, né? Foram os nossos vizinhos. Foi lá e casou-se com uma branquinha. Então, na família teve essa mistura, né? Não só ele, mas a maioria das pessoas, existe essa mistura por conta disso, porque eles traziam pessoas de fora para vir morar aqui. Então, começou essa mestiçagem, né? Dessas comunidades quilombolas. Já falou a origem, né? Que ela já falou que foi, né? A origem é que, como a professora falou, o Jorge veio dos quilômetros do Palmares, né? Correndo para cá, né? Aí ele já foi explicado o porquê. Essas terras, antigamente não tinha dono, terra, ninguém queria terra. Todo mundo criava, era tudo solto, ninguém tinha dono. Aí quando dizia é do Jorge, então mora, é do Jorge, mora, aí foi começando. Aí os fazendeiros viram que tinha um negro e tinha terras ocupadas, aí eles encostaram, aí fazia a fazenda dele, cercava. Aí mesmo assim que o negro tivesse um taco de terra, eles queria comprar. Se o negro não vendesse, ele cercava e dava qualquer coisa. O negro, se o negro não quisesse, eles matavam. Mas tinha que o negro sair de perto e eles tomavam de posse. Marquinhos Vieira, Pedro Vieira. Como é que é? Pontuado. Até que o pessoal não se forma bem, não entende bem, não tem alguém que oriente. Que muitos são Viana, mas falta Conceição, Santos, mas vem da raiz Viana. Alguns têm um nome trocado, depois não conhecia a origem, mas o certo mesmo é Viana. Interessante. A professora de matemática é daqui a origem dela, viu? Viana. Luana. Falar o nome Viana, ele pertence ao povoado. Nessa época Se também. for caçar a mesma raiz, mesmo todo ele Sim, esse rapaz aqui também. Olha aqui outro Viana, ó. Quem sabe se não saiu daqui também os primórdios dele. As pessoas que moram fora. Eu fiz uma pergunta. Manter na comunidade. A gente tinha muitas, mas foram, com o passar do tempo foi acabando. A gente tinha o reizado antigamente, tinha a capoeira, a gente tinha um zabumba que quando a gente batia o zabumba, quem tivesse, onde tivesse escutado, dizia ali é do Jorge. Só que hoje tem a ferramenta, mas muito pouco incentivação para usar, né? Mas a gente tinha muitas essas coisas, só que o Sarney não dava tempo de a gente fazer aquela brincadeira, porque tinha que trabalhar, e veio também esse negócio de ir pro alto, muitas coisas que hoje tem, aí tomar o lugar para essas coisas que a gente fazia, mas é muito gostoso, muito bom. A gente se dividia muito, tinha medo, porque o quilombo, quem nunca viu, quando ele é completo, ele tem um palhaço, ele tem os guerreadores, Risada. um vermelho contra o azul. Tonho? Que é São José, porque é São Jorge, né? Mas por conta dessa... Pela história dele. A história dele, essa coisa do... Não, a gente não quer, a gente quer São José. Aí São José, tem também a Nossa Senhora... A Imaculada Conceição também que celebra agora, e também o Tonho, ele é evangélico, e também tem as festividades que eu fico também encantada. Quando eu vejo as fotos, as imagens das crianças participando, eu digo, pelo menos não vai se perder, né? Porque a gente tem uma cultura aqui também de muito de álcool, de festa, essas coisas, mas aí as crianças, pureza. Da pureza? O filme Pureza. Ele nunca assistiu o filme Pureza, ele é uma realidade. Eu nunca vi um filho se dar bem esperando seus pais. Nunca. E também nunca dando ouvido à professora. Não, mas a professora quer ser minha mãe, é uma mãe. A professora quer ser o que não é o que você pensa que não é. Tenha muito respeito por ela. É a sua segunda mãe, é quem quer o melhor para você, é uma professora. Foi uma coisa que eu nunca tive, mas vi resultado de quem deu ouvido. Por exemplo, ela aqui, ó. Você vê, o meu pai deixou minha mãe e foi morar com a avó dela. Aí a mãe dela é irmã minha. E a família do meu pai também é irmã minha.
E naquele tempo para trás eu comecei a ir para uma festa, eu com meus 16 anos doido para namorar, aí o cara disse, vamos namorar para você, eu digo, eu quero. Não tinha medo, não sabia nem o que era isso. E quando cheguei para namorar, ela disse, não, você é meu tio. Sem saber, né? Aí disse, não, mas eu arrumo outra. Eu arrumo outra. Aí quando ele arrumou outra, que eu cheguei de perto, eu disse, vamos pegar. Ela disse, também você é meu tio. Quer dizer, minha mãe fez 2 famílias, meu pai fez 2 famílias, meu padrasto fez 2 famílias, a outra fez 2 famílias, misturou tudo. Aí praticamente é uma Todo mundo parente. Todo mundo É, parente. por isso que agora diminuiu muito, Diminuiu né? muito, é. Mas tem muito caso de deficiência aqui, É, né? Familiaridade, né? Familiaridade, Por conta dessa questão de primo, muito caso mesmo. Minha avó, depois de 90 anos, foi descobrir que tinha 5 irmãos fora. Aí eles se apresentaram para ela recentemente. Ela mais idosa e eles bem mais jovens, né? Porque eram bem ativos, né? Os idosos eram bem ativos. Aí a gente E uma coisa que a gente quer repassar para vocês também é... Eu vou falar algo. Uma coisa importante que a gente quer repassar para vocês sobre o Dia da Consciência, né? Esses dias eu estava em um determinado espaço, aí ela olhou assim e disse, dia 20 é feriado, né? Aí a que estava próximo dela olhou assim, se é, mulher, não é o Dia dos Negros? Só que naquela hora eu fiquei em silêncio naquela hora, claro, né? Só que eu fiquei matutando, refletindo, para poder dizer assim, que não é porque é dia dos pretos, assim, não é, gente, dia 20, não é que é o dia dos pretos, dia 20 é o dia da nossa consciência com relação ao modo que a gente trata os pretos na nossa sociedade, né? Porque, vejamos, os negros, eles foram colocados em um lugar que não era para ser deles. Eles foram escravizados, eles foram torturados, eles foram mortos, eles tinham que trabalhar de graça. Então, para construir que a gente tem hoje. E uma coisa que é interessante que a gente tem que colocar na mente da gente, que não era para existir essa coisa de raças. Raça preta, raça branca, raça amarela. A gente é diversidade. A gente é diversidade humana. Não é raça humana. Mas eles fizeram isso com uma forma de dizer assim, olha, vamos tratar os seres humanos como raça, porque a partir daí a gente vai começar a tratá-los, olha, pela característica dele, a gente vai dizer se ele é inteligente ou não, se ele é uma pessoa moralmente boa ou não. Mas isso é uma questão que não é para ser tratada dessa forma. Então, por conta disso, foi que se existiu a escravidão. Mas vocês acham que as pessoas, elas já nasceram escravas? Em um determinado momento, essas pessoas, elas nasceram em seus países de origem, né? Como a gente conhece o país da cultura. Essas pessoas tinham o seu talento, mas a partir do momento que se determinou isso, as pessoas, elas começaram a servir como animais, como o Tom mesmo falou, servir como animal. Porque trabalhar sem ganhar, quem quer trabalhar sem ganhar? Não tem onde morar. E um alimento precário, né? O único ganho era uma dormida precária e um alimento muito precário, né? Eles sabiam plantar, eles sabiam colher, eles sabiam trabalhar, mas eles tiveram que usar isso para enriquecer outras pessoas. Dessa forma, tá? Que aquele lugar que é dado a muitos de nós não era para ser. Se hoje existem favelas, se hoje existem os pretos, eles são mal educados, eles não têm espaço, o preto tem que ser empregado doméstico. O preto, ele não pode estar em um lugar de destaque. Mas por que isso? É isso que a gente tem que aprender desde cedo. Que não era para ser assim. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, com o passar do tempo, ela teve que agir dessa forma. E hoje a gente vem trabalhar isso. Por que é tão discutível? Tem gente que diz assim, meu Deus, é muito mimimi.
fica falando disso toda hora, agora todo dia fala sobre preto, todo dia fala sobre quilombo, e antes não tinha, porque realmente existiu essa falha, né? Então hoje vem à tona, graças a Deus, a gente está conseguindo ser reconhecido, conseguindo participar, ir para as universidades, ir para cargos, trabalhar de fato, deixar aquela inchada de lado um pouquinho, né? E tentar ser valorizado, né? E eu estava assistindo um vídeo ontem e teve uma frase que me tocou bastante, porque dizia assim, no final, era uma música, e no meio da música ele dizia assim: eu sou mais inteligente? A pessoa se dizia, eu sou mais inteligente? Não, eu não sou mais inteligente. Eu tive a oportunidade que aos negros não foram dadas. Entenderam a diferença? Africana. Entretanto, aqui na Escola Leopoldo, nós temos esse grupo que foi formado recentemente. Inclusive, foi um grupo levado para se apresentar em Maceió, no evento da Feira de Ciências do SESMAC, lá de Maceió. E essa apresentação que eles fizeram em Maceió foi a primeira. Porque o que acontece? Nós estamos tentando resgatar, e aí nós estamos nesse processo de valorização da cultura. Então, nós estamos começando com essa implementação, bem como nós estamos trabalhando para a implantação da educação escolar quilombola. Então, nesse processo hoje, na escola, em grupos oficiais que se apresentam para fora, nós temos apenas o grupo do Maculelê, que é o que vocês vão ver agora em seguida, certo? Mas nós temos aí, inclusive a professora, nós temos um projeto de leitura que vai ser realizado nos próximos dias e que a professora Val está ensinando com a turma um pouco de roda. Então nós temos o reizado, que também é uma dança de matriz africana. Entretanto, aqui na Leopoldo, hoje, a Betânia tem a capoeira, mas hoje os grupos que estão formados até então, que já se apresentaram, é apenas o grupo do Maculelê. Eu quero aproveitar para agradecer a fala de Tonho. Muito obrigado, Tonho, por esse momento rico para todos nós. Obrigado, Val, também. Eu vou falar para vocês um pouquinho do que é o Maculelê e em seguida nós vamos ver a apresentação das crianças, certo? Ele é uma dança folclórica brasileira com raízes profundas na cultura afro-indígena. Originária da Bahia, mais precisamente no recôncavo baiano. Essa dança simula uma luta tribal com o uso de bastões. Esses bastões, eles são chamados de grismas. As tradições de combate, eles se misturam com o repertório de vários povos indígenas brasileiros, dando origem a uma expressão teatral que ganhou seus próprios traços musicais e coreografias que foram sendo mudadas ao longo da história. O Maculelê ganhou fama no século XX por causa de Paulino Aloysio de Andrade, que é apelidado carinhosamente como Mestre Popó do Maculelê. Mestre Popó se dedicou ao resgate histórico e cultural da dança e transmitiu uma rica tradição para gerações mais recentes a partir de 1943. Na verdade, existem várias versões e narrativas acerca do que é o Maculelê, de como surgiu o Maculelê. Entretanto, todas essas lendas, elas giram em torno de um guerreiro. As duas principais lendas, elas falam o seguinte. A primeira diz que Maculelê era um negro refugiado, fugiu da escravidão, estava refugiado em uma tribo indígena. E esse negro, ele tinha problemas de pele, então ele tinha limitações. Por isso, ele não saía com o pano para caçar. Conta essa lenda que, certo dia, os indígenas pegaram os instrumentos, pegaram suas armas e foram a campo caçar. E Maculelê, como tinha suas limitações, ficou na tribo com as mulheres e as crianças. Entretanto, dizem que uma tribo rival acabou invadindo a tribo indígena, sabendo que eles tinham saído para caçar. E aí, Maculelê, sozinho, com apenas 2 bastões, derrubou a tribo adversária. Essa é uma das lendas. Ele era um indígena. Ele residia ali naquela tribo. Entretanto, Maculelê era um índio muito preguiçoso. Então, ninguém levava Maculelê para caçar junto. E aí a história se repete. A tribo saiu para caçar com suas armas, ficando apenas na tribo Maculelê
as crianças e as mulheres. E quando a tribo adversária chegou para invadir e tomar a tribo, Maculelê sozinho com 2 bastões acabou por vencer a tribo adversária. O herói Maculelê, a maioria das lendas gira em torno de um personagem central que é Maculelê, que é retratado como um guerreiro habilidoso e corajoso. E ele é frequentemente descrito como um homem negro, forte e ágil, que utiliza sua destreza com os bastões para proteger sua comunidade. Então, a dança Maculelê nós temos algumas características. A dança e a luta. O Maculelê, ele combina elementos de dança e luta com movimentos ágeis e sincronizados. Outro elemento que é característico do Maculelê, que vocês vão ver com as crianças, são os de bastões. Esses bastões são chamados de grimas. Os bastões são elementos essenciais da dança e são utilizados para simular combates e criar um ritmo impactante. Esses bastões, vocês vão ver que ele está presente ao longo de toda a dança, são elementos cruciais, pois eles simbolizam força, proteção e a própria dança. Além disso, as lendas destacam a união da comunidade como um valor fundamental, com Maculelê como um líder que inspira a todos. Em resumo, os bastões que vocês vão ver na dança a seguir, eles representam poder e a dança, enquanto a união é um pilar da comunidade e da história de Maculelê. E toda a dança, ela é dirigida e ritmada por o uso de um tambor, de um instrumento musical. Esse instrumento musical, ele é chamado atabaque. Então, até aí a gente já viu que temos os bastões, que é chamado de grimas. Nós vamos ver o uso de um instrumento musical, que é chamado atabaque. E aí, o atabaque, ele é o principal instrumento do Maculelê. É uma bateria muito comum e, geralmente, vocês vão ver em algumas situações que essa dança ela pode ser ritmada por 3 atabaques. O maior, que é chamado rum, que é o que vocês vão ver aqui. O rumpi, que é o médio. E tem o pequenino, que é o lei. Aqui na escola a gente vai fazer a apresentação apenas com o rum, que é o atabaque maior, certo? Vamos utilizar, que é uma saia. Essa saia, como as meninas falaram, elas foram feitas de croá. Foi feita por uma senhora lá da comunidade quilombola Jacu. Então vocês vão ver que essas danças, tradicionalmente, elas são apresentadas com essa dança, com essa roupa. As roupas usadas pelos dançarinos também estão entre as mais simbólicas características do Maculelê. Geralmente, os grupos se vestem com peças que lembram saias feitas de palha ou de folhas secas, um elemento visual comum das tradições indígenas. O Maculelê sempre é dançado com os pés descalços e com as mãos ocupadas pelos bastões. Qual é o nome dos bastões? Como é? Grimas, não é isso? Então, em resumo, o Maculelê representa resistência. E ele representa a luta e a resistência dos povos africanos e indígenas que foram submetidos à escravidão e à colonização. O Maculelê representa identidade. A dança é uma forma de preservar a identidade cultural e as tradições dos povos que deram origem ao Brasil. O Maculelê é uma expressão artística e é uma rica manifestação que une música, dança e teatro, proporcionando um espetáculo vibrante e emocionante. Mais do que uma simples dança, é uma expressão cultural que carrega consigo a história, a tradição e a força de um povo. E vai começar a apresentação do Maculelê. Começando.
Sou eu, Maculele, sou eu. Quem são vocês? Sou eu, Maculele, sou eu. Eu não escutei, sou eu. A gente tem muito passear, né? Encantadora, nos enriquecer de conhecimentos, novos conhecimentos. Queremos voltar, se for possível, se não for atrapalhar assim as aulas, eu sei que muda toda uma rotina. E assim, foi um dia magnífico em todos os sentidos. Muito obrigada. Quanta gente linda, quanto olho lindo. Eu digo, meu Deus do céu, quanto olho lindo, quanta carinha linda. E essa apresentação, assim, fechou o dia com chave de ouro. Queremos tirar foto com vocês, com toda a equipe. Cadê a cultura? Está na Pedra d'Água? Pronto. Amanhã na escola. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau, tchau. Beijos e até o próximo.